Olá, estudantes! Boas-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Esse aqui é o segundo vídeo da série de tópicos de matemática superior e nele nós falaremos sobre otimização com restrição. A ideia é passar muito brevemente alguns conceitos de otimização e então partir para a resolução de exercícios. Então, otimização na economia, nós temos, vamos supor, dois bens A e B. Vamos supor que o bem A seja passagem de ônibus e o bem B sejam doces, certo? Vamos supor que você seja um ou uma adolescente que antes da pandemia residia ou pode ser que ainda resida, né? Mas frequentava a sua escola, né, presencialmente, e a sua escola ela fica aí uns 40, 50 minutos da sua casa numa caminhada a pé. E que o seu pai ou sua mãe disponibilizasse para você um recurso para você ir e voltar de ônibus, né, da sua casa para a escola, fazer esse deslocamento de ônibus. Bom, você poderia então pegar todo esse recurso que seu pai ou sua mãe te davam e investir em passagem aérea, que é o item. Passagem aérea não, né? A não ser que a escola ficasse muito longe, em passagem de ônibus, né? E aí você poderia investir e todo o seu recurso iria então para a passagem de ônibus. Mas você poderia pensar o seguinte, não, a passagem de ônibus, né, eu posso investir nos doces, e aí eu vou e volto a pé da escola e para a escola. Então você poderia investir todos os recursos também aqui, ó, nos doces, certo? Mas você concorda comigo que você poderia fazer uma composição, ou seja, nem gastar tudo apenas em passagem de ônibus e nem tudo apenas em doces? Você poderia, às vezes, né, ir de ônibus e guardar um pouquinho para você investir em doces, ou né, ir mais vezes de ônibus ou menos vezes de ônibus para você utilizar o resto do recurso em doces? Então, essa aqui seria então a sua restrição orçamentária. Ficou um risco, né, porque foi feita a mão livre, não ficou bem marreta, mas significa que em outros pontos aqui, por exemplo, onde eu estou marcando esses outros x, significa que você poderia usar parte desses recursos para passagem de ônibus e partes comprando doces. Muito bem, quando nós temos uma otimização com restrição, que nós temos igualdade, nós estamos nos referindo, por exemplo, a essa situação dessa reta aqui, de restrição orçamentária. Quer dizer, isso aqui é exatamente o valor que você tem disponível, né, o dinheiro que você tem disponível. E você vai gastar em um desses dois bens, ou passagem de ônibus ou doces. Mas vamos supor agora que nós estejamos trabalhando com uma restrição com desigualdade. Qual que é a situação da desigualdade? Além dessa reta aqui de restrição orçamentária, tudo que está abaixo dela. Ou seja, você não precisa necessariamente gastar todo o dinheiro que seu pai ou sua mãe te dá, certo? Você pode gastar menos do que esse valor. Então, a desigualdade na restrição ela aparece em casos como esse, certo? Você pode utilizar até o valor que você tem disponível, mas você pode usar menos do que esse valor. Muito bem, quando nós temos então a nossa função de utilidade, nós temos lá nossas curvas de diferença, uma delas bem famosa, né? Aquela Cobb-Douglas, né? Enfim, nós podemos ter curvas que sejam secantes aqui à sua restrição orçamentária, como essa em vermelho, né? Que ela cruza a sua restrição em 2 pontos, certo? Mas qual que é a nossa intenção aqui? Nós queremos utilizar o máximo possível, né, de bens, no caso, e atender a nossa necessidade dentro da restrição orçamentária. Ou seja, o que nós queremos fazer é que essa curva ela vá para cima e para a direita. E para isso nós vamos utilizar o gradiente que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, certo? Bom, então o deslocamento dessa curva aqui, perpendicular a esse ponto extremo dela aqui, no caso, né, esse vértice, por exemplo, a gente vai utilizar operações para otimizar essa curva de modo que ela se desloque para cima e se torne, por exemplo, essa curva em azul, certo? Ela se deslocou para cima e foi para esse lugar aí onde está a curva em azul, beleza? Uma das operações que nós vamos utilizar aqui vai ser o vetor gradiente, que ele é representado por essa letra grega, que é o nabla, né, como se fosse um delta mais de ponta cabeça. E como é que nós fazemos então o vetor gradiente? O vetor gradiente nós vamos fazer as derivadas parciais em relação às variáveis que nós temos, no caso aqui x e y, e esse vetor ele está nas direções dos versores, né, que são aqueles vetores unitários. Na direção de x é o i e na direção de y é o j, beleza? Isso aqui é mais utilizado na física, a gente vai até comentar um pouquinho mais à frente, mas nós podemos ter também uma função em que nós tenhamos 3 variáveis, né, x, y e z. Como é que nós faremos então o vetor gradiente? As derivadas parciais em relação a x, a y, a z, nas direções dos vetores unitários, né, que seriam o i, o j e o k, certo? Bom, se você tem dúvidas sobre derivadas parciais, eu vou deixar aqui um card aqui em cima e você vai poder acessar o vídeo, o primeiro vídeo em que eu falo sobre derivadas parciais nessa sequência de tópicos de matemática superior. Outras aplicações que nós temos, por exemplo, de otimização é quando nós temos partículas que estão descrevendo movimentos em 3 dimensões, né? E aí nós podemos calcular, a partir do deslocamento dela, a velocidade de cada uma dessas direções, né? Isso tem uma aplicação bastante grande em problemas, especialmente de eletromagnetismo, por exemplo. Bom, vamos então para o nosso primeiro exercício do Simon Bloom, do 18.2, que é encontre as distâncias máxima e mínima da origem à elipse x² mais xy mais y² é igual a 3.
E o exercício nos dá uma sugestão, olha, como função objetivo, use x² mais y². E aí, como é que nós podemos resolver esse exercício? Vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver, pause o vídeo. Pausou o vídeo, podemos continuar. Vamos lá então à nossa resolução. Primeira coisa que eu pergunto é, por que ele deu essa sugestão aqui de utilizar como função objetivo x² mais y²? Né? Porque x² mais y², gente, nos fornece o raio ao quadrado de uma circunferência com centro na origem. Aqui nós podemos nos lembrar, por exemplo, da nossa equação reduzida da circunferência, né, que ela é x menos x do centro, tudo isso ao quadrado, mais ao quadrado, mais, isso aqui é um quadrado, tá, gente? É um expoente 2. Y menos y do centro, isso tudo ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Muito bem. Se o x do centro e o y do centro forem iguais a zero, significa que essa minha circunferência está na origem do plano cartesiano. Beleza? Então eu vou fazer apenas x ao quadrado mais y² e vai dar r ao quadrado. Por isso que o exercício me deu essa sugestão, então, de fazermos x² mais y². Observem vocês, porém, que se nós estivermos não com uma igualdade, mas com uma desigualdade, a situação ela muda. Por exemplo, x² mais y², se eu tenho essa equação aqui, ó, igual ao raio ao quadrado, o que vai acontecer? Eu vou ter a circunferência com centro na origem, certo? Então aqui eu tenho minha circunferência e o centro dela será, então, a origem do plano cartesiano, certo? Então aqui está o centro dela, ó, bem na origem. Vamos supor que tenha ficado bem na origem, beleza? Mas eu posso ter também uma desigualdade, uma inequação. Ao invés de fazer x² mais y² igual a r², eu posso fazer menor ou igual a r². E aí, nesse caso, então, eu tenho uma inequação que vai me dar esse círculo aqui. Por quê? Porque além da circunferência, eu estou incluindo os pontos que têm uma distância menor do que a distância do raio. Ou seja, essa aqui é a inequação do círculo, quando eu substituo esse igual por menor ou igual. Beleza? Então, aqui nós estamos vendo já que nós temos situações, por exemplo, de igualdade e de desigualdade, certo? Bom, vamos então encontrar os pontos de encontro, né, da nossa elipse e do círculo, ou, no caso específico aqui, da circunferência, porque nós temos uma igualdade. Fazendo então um lagrangiano, nós temos a nossa função objetivo menos multiplicador de Lagrange vezes a nossa restrição, que é a nossa elipse, certo? x² mais xy mais y² é igual a 3. Eu simplesmente passei esse 3 para o lado esquerdo da igualdade, ele era positivo, ficou negativo. E aqui então nós fazemos as derivadas parciais em relação a x e y. Beleza? Lembrando, pessoal, os derivados parciais, conteúdo do primeiro vídeo, certo? E aí nós obtemos aqui essas duas equações. E o que nós vamos fazer agora? Vamos dar uma dica aqui. Eu vou multiplicar, gente, esse Lx por y e o Ly por x. Beleza? Por que nós vamos fazer isso? Observe o que vai acontecer agora. Ó. Quando eu multiplico y por Lx, eu obtenho 2xy menos 2 lambda xy. E quando eu multiplico x por Ly, eu obtenho 2xy menos 2 lambda xy. Isso é igual a lambda y² e é igual a lambda x². O que aconteceu aqui nesse caso, pessoal? Nas duas equações, tanto de Lx quanto de Ly, eu passei esse lambda y para o lado direito da igualdade, certo? Então eu fiquei com 2x menos 2 lambda x é igual a lambda y. 2y menos 2 lambda y é igual a lambda x. Eles foram para o lado direito da igualdade, certo? Então notem vocês que quando eu faço isso, multiplico, né, por y o Lx e por x o Ly, nós chegamos em lambda x² igual a lambda y². Quer dizer que x é igual a mais ou menos y. X é igual a y ou ao seu oposto. Beleza? Então, se x for igual a y, eu tenho essa primeira situação aqui, em que x² mais xy mais y² é igual a x² mais x², que é 3x², que é igual a 3. Ou seja, x igual a y, que é igual a mais ou menos 1. Se o x for igual a menos y, nós temos que x² mais xy mais y² é igual a x² menos x² mais x². Beleza? Então, isso vai dar x², que é igual a 3. Então, o x ele é igual a menos y, que é igual a mais ou menos a raiz de 3. Bom, aplicando os valores encontrados nas equações Lx e Ly, nós obtemos o seguinte. Se o x for igual ao y e eles ambos forem iguais a menos 1, nós obtemos o nosso lambda igual a 2/3. Aqui simplesmente substituir, tá, gente, os valores de x por menos 1 e de y também por menos 1. Bom, se ambos forem iguais a 1, também o lambda vai ser igual a 2/3, nosso multiplicador de Lagrange, tá bom? Em algumas referências, pessoal, esse lambda aqui aparece com uma outra letra grega, tá? Estou utilizando o lambda aqui, mas vocês podem encontrar como sendo outra letra, né? Mi, e quando tem, particularmente caso de desigualdade, né? Até a letra Ni
que é a outra letra grega, enfim, estou utilizando aqui como lambda mesmo. Bom, então nós obtemos as duas ternas, menos 1, 2 terços, né? X igual a menos 1, y igual a menos 1 e lambda igual a 2 terços, e também x igual a 1, y igual a 1 e lambda igual a 2 terços. Muito bem. No nosso segundo caso, x sendo o oposto de y, nós podemos ter tanto x sendo igual a menos raiz de 3 e o y sendo igual a raiz de 3, como x sendo igual a raiz de 3 e o y sendo igual a menos raiz de 3. Simplesmente substituo nas equações de Lx e Ly, e aí nós chegamos aos valores de lambda igual a 2. E daí nós obtemos o segundo caso, né, que é x igual a menos y, mais duas ternas, né, que são menos raiz de 3 e 2, e raiz de 3 menos raiz de 3 e 2. Lembrando que aqui são os valores de x, y e z. Beleza? Conhecidas as coordenadas, as distâncias mínimas são as da origem a esses dois pontos, menos 1 e menos 1, e 1 e 1, e máxima aos pontos menos raiz de 3, e raiz de 3 menos raiz de 3. Esses são os pontos de mínimo e máximo. Bom, como os dois primeiros pontos, distância mínima, pertencem à reta y igual a x, e os dois últimos pontos, que são a distância máxima, pertencem à reta y igual a menos x, vamos analisar os dois casos, pessoal. Qual que é essa reta aqui, ó? Y igual a x. Que reta é essa? Essa aqui, ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares, do primeiro e do terceiro quadrantes, certo? Por outro lado, qual que é essa outra reta aqui, ó? Y igual a menos x. Ela é a bissetriz dos quadrantes pares, a bissetriz do segundo e do quarto quadrantes, beleza? Bom, se esses pontos estão sobre essas retas, por trigonometria, nós sabemos que a distância de um ponto que esteja sobre essa reta até a origem, basta nós multiplicarmos a abscissa ou a ordenada por raiz de 2, porque nós temos aquele caso dos triângulos retângulos isósceles. Então, a distância mínima é raiz de 2 e a máxima é raiz de 6, beleza? Por que raiz de 2? 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E por que raiz de 6? Raiz de 3 vezes raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 2, desculpa, é igual a raiz de 6, certo? Lembrando, pessoal, estou falando de distância, tá? Então, distância é sempre valor em módulo. Não estou considerando aqui o deslocamento, apenas a distância e valor em módulo, né? E aí? O que nós obtivemos, então, nesse caso, pessoal? Nós chegamos, então, aos pontos de encontro da elipse, que era a nossa restrição, x² mais xy mais y² igual a 3, essa é a nossa elipse. E quais são os pontos, então, mais próximos dessa elipse? Notem que esses pontos estão sobre essa bissetriz aqui dos quadrantes ímpares. São os pontos A e C. Beleza? E é interessante notar que esses pontos, eles são pontos que também pertencem à circunferência x² mais y² igual a 2. Por outro lado, olha que interessante. Essa outra circunferência aqui tracejada em azul é a circunferência x² mais y² é igual a 6. Beleza? Por que é uma circunferência não círculo, pessoal? Porque aqui nós temos igual, tá? É igual a 6, é igual a 2, é uma igualdade, então é uma circunferência. Bom, essa circunferência, então, tracejada em azul é x² mais y² é igual a 6. Notem vocês que aqui nós temos a bissetriz dos quadrantes pares e o encontro dessa circunferência tracejada em azul com a bissetriz dos quadrantes pares nos dá os pontos B e D, que são pontos que pertencem à elipse. Portanto, os pontos mais próximos dessa elipse em relação à origem são os pontos A e C, e os mais distantes os pontos B e D. E esses pontos pertencem às duas circunferências, x² mais y² igual a 2 e x² mais y² igual a 6. Beleza? Vamos para o segundo exercício, pessoal? Esse vídeo está um pouquinho mais longo do que o primeiro, né, dessa linha de tópicos de matemática superior. Vamos lá, então. O artesão fabrica caixas em formato de paralelepípedos retos retângulos a partir de chapas de metal. Informe o volume máximo possível em cada uma das condições a seguir, despreze a espessura das chapas. Tá? Vamos considerar que a espessura das chapas não importa. Então, aqui nós temos as nossas chapas metálicas, né? Elas estão com essas cores em destaque, mas nós temos aqui as faces em azul, as arestas em amarelo, e as dimensões de comprimento x, largura y e altura z. Bom, então no primeiro caso, esse artesão ele dispõe de 864 centímetros quadrados de chapa metálica. Vamos supor que não tenha perdas, tá, pessoal, com soldagem, nada disso. E no segundo caso, sabendo que a soma dos comprimentos de todas as arestas deverá ser igual a 156 centímetros. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, pausem o vídeo enquanto eu bebo uma água. Pausou o vídeo, podemos continuar. Vamos lá então. No primeiro caso, pessoal, olha só, nós queremos maximizar o nosso volume, e o volume do paralelepípedo reto retângulo é comprimento vezes largura vezes altura, certo? X vezes y vezes z. Isso nós queremos maximizar. Mas qual que é a nossa restrição?
A nossa restrição é a seguinte. 2xy mais 2xz mais 2yz igual a 864. Calma, Matheus, de onde que vem isso? Vem do seguinte fato, pessoal. Num paralelepípedo reto retângulo, por exemplo, uma caixa de sapato, né, nós temos 6 faces, certo? Essas 6 faces, elas são 3 pares de faces, certo? Então, um par de faces, né, 2 faces, vão ter as dimensões xy, outro par, né, 2 faces, a dimensão xz, e outras 2, a dimensão yz. Beleza? Bom, e essas dimensões, essas 6 dimensões, vão ser iguais a 864 centímetros quadrados. Essa que é a nossa restrição. O que nós vamos aplicar aqui então, pessoal? Vamos fazer o gradiente, o vetor gradiente. O vetor gradiente de f da nossa função objetivo, que nós queremos maximizar, é o seguinte. Nós vamos pegar então, pessoal, fazer as derivadas parciais, certo? De x e yz em relação a x, que é yz, em relação a y, que é xz, em relação a z, que é xy. Derivadas parciais. Beleza? Aqui, pessoal, eu até não estou considerando os versores, tá? Não estou multiplicando esses versores, porque eu não estou querendo encontrar realmente o vetor no sentido físico, né? Da direção e do sentido para onde esse vetor está indo. Então, para mim, aqui basta simplesmente fazer as derivadas parciais, por isso que eu não estou multiplicando pelos versores, tá? Não é necessário nesse caso. E quando nós vamos fazer, então, o vetor gradiente da nossa função g, que é a nossa função de restrição, notem vocês que a nossa função restrição é essa aqui, 2xy mais 2xz mais 2yz. E nós vamos fazer, então, as derivadas parciais em relação a x, em relação a y e em relação a z, certo? E aí nós fazemos nabla f igual a lambda nabla g. Matheus, o que isso tudo estranho que você falou aí? Vetor gradiente de f da nossa função objetivo é igual ao multiplicador de Lagrange vezes o nabla g, né, que é a nossa função restrição, o vetor gradiente dela, né, da função restrição. Bom, aqui, gente, então, nós simplesmente estamos fazendo a igualdade, certo? Do gradiente da função da nossa função objetivo. Falei objeto anteriormente, né, pessoal? Objetivo. E é igual ao multiplicador de Lagrange vezes gradiente da função restrição, certo? Aqui, gente, simplesmente eu estou aplicando lambda, né, em cada um dos casos e lembrando da nossa condição de restrição, que é a soma das áreas. Bom, das faces, né? Muito bem. Vou utilizar aqui embaixo um recurso que eu utilizei no exercício anterior, certo? Como eu tenho yz igual a alguma coisa, xz igual a outra coisa e xy igual a outra coisa, eu vou multiplicar cada um por x, y e z. Ficando, gente, do lado esquerdo da igualdade sempre com esse x, y, z, certo? Então, como eu estou comparando x, y, z com outras coisas, né, fica mais fácil de notar que x, y, z é igual a isso, que é igual a essa primeira igualdade aqui, ó, lambda vezes 2xy mais 2xz, a essa segunda igualdade, lambda vezes 2xy mais 2yz, e essa terceira igualdade. Ou seja, x é igual a y igual a z. Beleza? X igual a y igual a z. Então, nós vamos continuando. 2xy mais 2xz mais 2yz é igual a 2x ao quadrado mais 2x quadrado mais 2x quadrado, ou seja, 6x ao quadrado, né, que é 864. Então, x ao quadrado igual a 144. Então, x igual a y igual a z igual a 12, tá? Por que eu não considerei menos 12? Porque eu estou falando de dimensões, certo, pessoal? Então, por isso que os resultados negativos não nos interessam. Dessa forma, então, os valores de x, y e z devem ser positivos por serem dimensões, são iguais a 12. O volume, então, máximo fica xyz é igual a x ao cubo, que é igual a 12 ao cubo, 1.728 centímetros cúbicos. Beleza? Vamos para o item B. No item B agora, pessoal, nossa restrição é comprimento, certo? Não é mais a área. Mas a nossa função objetivo continua sendo volume. Bom, se nós temos 12 arestas num paralelepípedo reto retângulo, 4 medem o valor do comprimento, x, 4 medem y e as outras 4 medem z. Bom, então se todas as 12 medem 156 centímetros, se eu somar apenas um x com apenas um y e apenas um z, eu vou obter 156 dividido por 4, que é igual a 39 centímetros. Essa vai ser a nossa restrição. Nós queremos novamente maximizar o nosso volume, mas a condição de restrição é a soma dos comprimentos, né? De comprimento, largura e altura, que é igual a z. Aqui, pessoal, eu coloquei esse c de comprimento, né? Mas na verdade o comprimento, aqui eu não estou me referindo apenas ao x, certo? Estou querendo dizer a soma das dimensões lineares, certo? Então, quando você vê aqui comprimento, né, eu vou até fazer uma pequena correção aqui, eu estou querendo dizer dimensões lineares, certo? Lineares. Bom, muito bem. Essa soma das dimensões lineares vai ser igual a 39 centímetros, que é a nossa restrição.
Novamente, nós vamos fazer o gradiente da função objetivo é igual a lambda vezes o gradiente da função restrição, certo? Gradiente da objetivo, mesma coisa do exercício anterior. E da restrição, como é que fica? Notem vocês, pessoal, que a nossa função restrição aqui, ela é x mais y mais z. Então, qual que é a derivada disso em relação a x? É 1. E em relação a y? 1. Em relação a z? É 1, certo? Então, nós simplesmente vamos obter que o gradiente vai ser 1, 1, 1. Olha que beleza. Novamente, vamos utilizar aquele recurso de multiplicar por x, por y e por z. E aí nós chegamos que, novamente, lambda x igual a lambda y igual a lambda z, ok? Com isso, x igual a y igual a z, que é igual a 39 dividido por 3, que é igual a 13. Assim, o volume máximo fica sendo 13 ao cubo, 2.197 centímetros cúbicos. Beleza? Bom, uma observação interessante, pessoal, aqui, quando nós queremos, então, otimizar o volume de um paralelepípedo reto retângulo, ou seja, ter o volume máximo possível com restrição, com a área mais limitada possível, ou quando nós queremos ter o volume máximo possível de um paralelepípedo reto retângulo com a soma das dimensões dos comprimentos menor possível, o sólido que melhor atende a essa questão é o cubo, certo? Mas é importante analisar que nós fizemos aqui um problema que é bem simples e genérico e que em casos reais nós podemos ter situações em que nós não podemos ter x igual a y igual a z. Por exemplo, quando nós queremos aqui carregar bagagens de mão em aviões. Essas bagagens elas têm uma limitação por dimensões. Então, o comprimento ele tem um máximo, a largura tem um máximo e a altura tem um máximo dessa bagagem, justamente porque é o que vai caber no bagageiro. Então, nós não conseguiríamos, por exemplo, otimizar, nesse caso, através de cubos, porque nós temos restrições específicas nas direções. Beleza? Vamos para o terceiro vídeo então, pessoal. Vamos só beber mais um pouquinho de água e já partimos para o terceiro exercício. Vamos lá então. Uma área, considere uma área plana, tá pessoal? Representada pelo retângulo ABCD, será cercada à margem de um rio, esse rio que está aqui em azul. Considere que a margem do rio contém o segmento AB, que é o único lado da área que não será cercado. Então nós vamos ter cerca em 3 lados. Os outros 3 segmentos, BC, CD e DA, serão cercados. Sabendo-se que serão usados 600 metros de cerca, determine qual é a maior área possível do retângulo ABCD a ser delimitada pela cerca. Observem vocês que nesse caso aqui nós temos um retângulo, certo? Então eu já vou deixar aqui para vocês que nós temos 2 lados, dois pares de lados opostos paralelos com a mesma medida. Então, por exemplo, o lado BC eu vou falar que ele mede x, então o lado AD também mede x. E esse lado CD mede y, que é a mesma medida do lado AB, certo? Que eu não vou cercar. Muito bem, vamos então para a resolução. Vou dar um tempinho para você, pausar o vídeo, pausou o vídeo, podemos continuar. Vamos lá então. Usando o vetor gradiente, a resolução é muito parecida com o exercício anterior, e como eu falei anteriormente, por ser um retângulo, nós vamos chamar as medidas BC e DA de x e CD de y, como eu fiz na página anterior. A área, gente, de um retângulo é dada por x vezes y, então notem vocês que aqui nós temos 2 dimensões. Nós vamos multiplicar essas duas, e isso que nós queremos maximizar. Só que a nossa restrição é o comprimento da cerca, certo? E esse comprimento ele é dado por 2x mais y. Por que 2x mais y, Matheus? Porque nós vamos cercar 3 lados. 2 lados que têm a mesma medida e um lado que pode ter uma medida diferente, que é o lado y. Bom, e esse comprimento máximo da cerca é de 600 metros. Beleza? E essa vai ser, então, a nossa restrição. Muito bem, então, usando o vetor gradiente, novamente nós vamos fazer gradiente da função objetivo é igual a lambda vezes o gradiente da função restrição. Bom, e aí, então, fazendo aqui a nossa função objetivo, se nós tínhamos que a área era dada por xy, as derivadas parciais vão ser respectivamente y e x, derivada em relação a x, derivada em relação a y. E se nós tínhamos 2x mais y como sendo a restrição, fazendo as derivadas parciais também, nós temos como 2 como sendo a derivada parcial em relação a x e 1 como sendo a derivada parcial em relação a y. Beleza? Aplicando então aqui o lambda, o multiplicador de Lagrange, aos valores de x e de y, nós chegamos que y igual a 2 lambda, x igual a lambda, 2x mais y igual a 600, ok? Bom, se 2x mais y igual a 600 e o y igual a 2 lambda e o x igual a lambda, então nós temos que o x é 150 e o y igual a 300. Portanto, a área vai ser o produto dos dois, vai ser 150 vezes 300. 45.000 metros quadrados. Tudo bem? Essa aqui, então, é a resolução utilizando o vetor gradiente. Nós temos outras possibilidades.
Utilizando, por exemplo, derivada simples. O que é que nós vamos fazer para utilizar a derivada simples? Nós vamos substituir, né, a variável y, deixando apenas a área em função de uma variável só, que é x. Como assim, Matheus? Vejam bem, 2x mais y não é 600? Então eu posso falar que y é igual a 600 menos 2x, certo? Então x vezes y fica sendo x vezes 600 menos 2x. Matheus, de onde que vem 600 menos 2x? Dessa minha segunda equação aqui, tá bom? Simplesmente passei o 2x para o lado direito da igualdade. E aqui nós obtemos, então, um polinômio do segundo grau, né? Menos 2x ao quadrado mais 600x. Nós sabemos como é que é o gráfico disso aqui. Como é que nós temos o gráfico aqui dessa função polinomial do segundo grau? Nós temos uma parábola com cavidade voltada para baixo, mais ou menos isso, certo? O que nós queremos encontrar é a área máxima. Então, onde é que vai estar essa área máxima? Ela vai estar no vértice da parábola. E aí nós vamos fazer aquilo que os engenheiros gostam de fazer, né? E as engenheiras, que é derivar e igualar a zero. Por quê? Porque quando nós fizermos a derivada nesse ponto, que é o máximo aqui dessa parábola, essa derivada é a tangente a essa curva nesse ponto, e a tangente nesse ponto ela vai ser paralela, então, ao eixo x, portanto, a tangente ela vale zero, né? Essa reta vai ser paralela ao eixo x, então, essa tangente vale zero. Bom, então, fazendo a derivada simples dessa parábola, nós chegamos em menos 4x mais 600. Se menos 4x mais 600 é igual a zero, por quê? Porque a inclinação dessa reta aqui que eu fiz, essa reta tangente aqui nesse ponto do vértice, né? Ela é igual a zero. Aí nós chegamos que x é igual a 150 e aí basta encontrar a y e a área, beleza? Bom, mas tem uma terceira possível resolução, né, que eu acho até interessante, que ela é até mais simples, né? Utilizando matemática elementar. Como assim, pessoal? Bom, nós já vimos na segunda resolução, qual que é a área em função, a função da área, né, que me dá a área em função de x, da dimensão x, né? Vai ser essa a de x é igual a menos 2x² mais 600x. Ou seja, a área é a minha variável dependente. Presta atenção, porque no final eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a minha função, ela está em função da variável independente x, da dimensão x. Então vamos utilizar simplesmente matemática elementar, calcular o x do vértice e o y do vértice. Muito cuidado com esse y do vértice aí, pessoal. Então, x do vértice menos b sobre 2a, 150. Aqui eu coloquei f de x do vértice. Por que eu coloquei f de x do vértice? Porque a minha variável dependente, no caso, ela é a área, tá bom? E aqui, então, nós obtivemos essa área como sendo 45.000, que era exatamente o valor que nós obtivemos anteriormente da área, né, na primeira resolução da área máxima. Muito cuidado, pessoal, nessa observação que eu faço aqui, é que eu não utilizei y do vértice para não gerar uma confusão com a dimensão y, certo? Porque esse retângulo tem duas dimensões, x e y. Eu preferi utilizar f de x do vértice, justamente para não gerar nenhuma possível confusão entre a dimensão y, né? Então, como eu estou fazendo a área em função de x, o meu y do vértice, nesse caso, vai ser a minha área e não a minha dimensão x, tá bom? Por quê? Porque a minha área é a minha variável dependente e x é a variável independente, beleza? Então, o vértice da parábola ele tem as dimensões dadas pela abscissa sendo a dimensão x e a ordenada sendo a área. Tudo bem, pessoal? A área máxima. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo que os outros. Espero que vocês tenham aprendido. Quaisquer dúvidas, vocês podem me procurar. Bons estudos para vocês e até o próximo. Um abraço.